escolhemos o Dr. Carlos Martins. Olá, Carlos. Muito bom dia. Bom dia. Vamos falar hoje de colesterol. A dúvida que se levanta imediatamente para quem tenha já acompanhado algumas das nossas conversas ou conversas com outros médicos é tentar, de uma vez por todas, perceber o que é isso do colesterol bom e o que é isso do colesterol mau. Afinal de contas, eu tenho também colesterol bom? É verdade. Bom dia, Jorge. Bom dia aos telespectadores. Os meus parabéns também para a Sónia. E é verdade, nós temos dos dois. Temos colesterol bom e temos colesterol mau. O problema é que, por vezes, ou seja, muitas vezes, o colesterol mau é muito superior àquilo que deveria ser. E superior, do ponto de vista relativo, em relação ao mau. E isso mas como é que eu distingo é que é complicado. Através de análises ao sangue. Nós, através de análises ao sangue que fazemos, conseguimos distinguir e saber se o colesterol que a pessoa tem designado como total, sim, se esse colesterol total estiver elevado, nós depois conseguimos descobrir se é à custa do mau colesterol, essencialmente à custa do mau colesterol, ou se será mais à custa do bom colesterol. São aquelas iniciais HDL e LDL? É verdade. Eu tenho aqui uns slides para mostrar e aparecem essas mesmas iniciais. Vamos lá trabalhar, então. Ora bom, podemos passar a um exemplo da consulta e já esta imagem que apareceu também nos pode induzir a consumirmos agora gordura. Nós que estamos no meio da nossa vida, pensar que nós não padecemos de colesterol, mas se calhar para atingirmos aquela franja etária, se calhar temos que prevenir o consumo do colesterol para termos uma vida, pelo menos com aquela aparência, não é? É verdade. Eu diria que os bons comportamentos, os bons estilos de vida, os estilos saudáveis de vida, devem ser iniciados desde ter idade. Não só na nossa idade, sim, mas já na idade dos nossos filhos. Ou seja, por vezes existem erros alimentares, uma diminuição da atividade física. E hoje em dia, então, se nós olharmos para as nossas crianças, elas correm muito menos do que corriam há uns anos atrás. Têm computadores, têm jogos, PlayStation, passam horas, às vezes, sentadas numa secretária, quando há uns anos atrás passavam o tempo todo cá fora a correr, a jogar a bola. O problema era encontrá-las, não é? Se é esse padrão de mudança de estilo de vida, vem criar problemas neste campo, relacionados também com... Vamos seguir então o trabalho que preparou. Muito bem. Temos o Sr. Oliveira, de 40 anos, e entrou no consultório e diz-me ele: Sr. doutor, eu venho mostrar estas análises, parece que o colesterol está alto. Sim. Ou seja, no fundo, isto acontece muitas vezes. O paciente... Nós temos aqueles parâmetros, não é? Das análises que dão logo a entender se estamos com os valores muito aproximados. Exatamente, e é comum, e eu até gosto que os pacientes leiam as análises e vejam como estão as coisas, porque por vezes existem alterações realmente mais preocupantes e isso até motiva o recurso mais cedo ao médico. Claro. Eu até acho isso positivo. É salutar. Fazer uma análise à análise, não é? Exatamente. E depois vêm conversar connosco e dialogar. Claro. Desde que as pessoas saibam lidar um bocadinho com algumas alterações e não ficam demasiado assustadas e a sofrer com ansiedade devido a isso. Há tanta gente que padece. Ora bom, há cerca de uma semana atrás eu disse que muitas vezes quando nós olhamos para o paciente temos que olhar para ele como uma pessoa global, como um todo. E isso também se aplica na área do colesterol. Na área do colesterol, eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos que nós, médicos, não tratamos as análises. Nós tratamos a pessoa que está à nossa frente, o paciente, como um todo. E, por exemplo, neste campo, é muito importante ter em consideração faz, não é? A idade, a atividade que ele tem, se, por exemplo, tem uma profissão em que tem atividade física, ou se, por exemplo, se passa o dia sentado no escritório. Sim. É completamente diferente. Se, por exemplo, tem diabetes ou não, se tem a pressão arterial normal ou se é uma pessoa com hipertensão, se fuma ou não. No fundo, estamos a falar de fatores de risco. Fatores de risco do ponto de vista cardiovascular e cerebrovascular. Porque é esse o maior problema que é o problema que está em causa quando nós falamos de colesterol. Podemos passar ao slide seguinte. Ora bom, olhando para o Sr. Oliveira, isto pode parecer assim uma coisa muito complicada, mas olhando também uma fórmula matemática para este quadro, nós vemos que ele tem uma mancha verde, aqui uma zona amarelada, sim,
e depois uma zona vermelha. Muito bem. Muito bem se estiver verde, digo eu. Exatamente, muito bem se estiver verde. As pessoas que estão na mancha verde são pessoas com baixo risco cardiovascular. Na zona amarela, um risco intermédio. Na zona vermelha, é um alto risco cardiovascular. Muito bem. É algo deste tipo que serve de base para nós, médicos, decidirmos se vamos, por exemplo, prescrever um medicamento para baixar o colesterol ou não. Sim, já percebi. Olhando, por exemplo, para o Sr. Oliveira, que tinha 40 anos, está portanto, aqui nesta grupo, década de vida, sim. Eu fui-lhe medir a pressão arterial, ele de máxima tinha 12 ou 120 milímetros de mercúrio. Sim. Estava com o colesterol 266, está aqui nesta casa, ou seja, ele está ainda na zona de baixo risco cardiovascular. Embora ele tenha o colesterol... Mas ele era fumador, não era? Não, era não fumador. Era não fumador. Era não fumador. Sim, o Sr. Oliveira era não fumador. Agora, dado que ele, com as características que ele tem, ele ainda não necessita de tratamento para o colesterol. Necessita, sim, realmente, de fazer atividade física, de ter cuidado com a sua alimentação, de, por exemplo, no caso dele, como já tem o colesterol total elevado, deve manter uma vigilância por análise ao sangue anual. Não é necessário ele andar preocupado a picar o dedo, por exemplo, a fazer análises de forma recorrente para ver o colesterol. Basta anual. Okay. Em contrapartida, por exemplo, se o Sr. Oliveira, em vez de ter 40 anos, tivesse 60 ou 65, com o mesmo valor de colesterol, ele vinha para esta zona e já tinha critério para fazer tratamento para o colesterol. Assim como, por exemplo, alguém aqui que esteja com 55 anos, o simples facto de ser fumador passa para esta coluna. Fica imediatamente num grupo de risco. Exatamente. Às vezes o tabaco é um fator isolado que pode fazer a diferença. Não é? Exatamente, na decisão de tratar ou não tratar e tentar medicar ou não medicar, para tentar baixar o colesterol. Percebe? Ora bom, podemos passar ao slide seguinte. Temos então aqui para explicar o colesterol é uma gordura. Para onde é que vai a gordura? Exatamente. Não? O colesterol é uma gordura e é uma gordura necessária ao nosso corpo. Ela tem que existir para o nosso corpo funcionar adequadamente. É uma gordura para, por exemplo, formar certas hormonas que nós precisamos. É uma gordura que existe, por exemplo, envolvendo os nossos nervos para permitir a condução nervosa. Mas quando está em excesso na corrente sanguínea, pode começar a acumular-se nas paredes das artérias. Pode depois criar bloqueios, placas. Podemos passar agora ao slide seguinte. Forma placas de gordura, aqui ainda no princípio. Aqui já vemos que o lumen da artéria é muito menor do que a artéria normal. E, finalmente, por exemplo, pode esta placa de gordura romper. Nesse rompimento cria-se inflamação, cria-se um coágulo que depois pode migrar e autenticamente bloquear a artéria. Neste caso temos aqui já um trombo que bloqueia a artéria. E depois dependendo do sítio onde sucede, não é? Exatamente. Se acontecer no coração, quando isto acontece, temos um infarto. Se acontecer no cérebro, temos um acidente vascular cerebral. Exatamente. Podemos passar ao slide seguinte. Ora, então cá está. O famoso HDL e o LDL. É verdade. Nós, no nosso sangue, temos diferentes tipos de gorduras. Temos realmente o colesterol. Dentro do colesterol temos o HDL, temos o LDL, temos outras ainda, mas que são menos conhecidas, e temos também os triglicerídeos. Normalmente, quando pedimos análises para ver como está o colesterol, de início poderá ser pedido só o colesterol total. Sim. Depois, se o total estiver elevado, então temos que pedir o total, o HDL e os triglicerídeos. Ok. O LDL, que é o mau colesterol, nós habitualmente não pedimos nas análises, porque somos nós que o calculamos. Existe uma fórmula que, com base nos outros três valores, do bom colesterol, do total e dos triglicerídeos, conseguimos calcular o colesterol mau. Por isso é que as pessoas muitas vezes nos perguntam, quando vêm à consulta, "Seu doutor, eu aí nas análises não consegui ver o colesterol mau", porque realmente não vem lá. Alguns laboratórios já optam por apresentar esse cálculo de forma automática e já apresentam lá o valor do colesterol mau. Mas muitas vezes não vem lá
e somos nós, claro, médicos, é necessário que vocês façam essa calculamos. análise, Exatamente. Essa posterior conta. Podemos passar ao slide seguinte e cá está. Então. Nós podemos ter, por vezes, temos um paciente com colesterol total elevado, e eu já vou mostrar quanto é que é elevado, a partir de que valor é que é elevado. Não é? Mas, por exemplo, se esse colesterol total for à custa do bom, do HDL, pode ser o suficiente para a pessoa não necessitar de tratamento. Percebo. Mas se o total estiver elevado fundamentalmente à custa do mau colesterol, sim, então aí sim, realmente, por vezes, é necessário a pessoa fazer tratamento. Okay. O que é que cada um de nós pode fazer para baixar o colesterol mau, o LDL? Porque é este verdadeiramente que nos preocupa. Sim, é este que aumenta o nosso risco de AVCs, de infartos. Por exemplo, atividade física. É uma das coisas que mais ajuda a baixar o colesterol mau é a pessoa realmente praticar exercício físico. Imaginemos uma veia. Portanto, há pouco, quando apresentava ali uma perspectiva de uma artéria, o que é que sucede se nós tivermos atividade física? Toda aquela gordura que estava a mais, ela vai desfazer-se? Não quer dizer que ela se vá desfazendo. Não se acumula mais. Há uma série de fenómenos bastante complicados do ponto de vista bioquímico. Sim. Que contribuem para a formação ou não formação das tais placas e depois para o rompimento ou não rompimento das placas. A ideia que eu posso dar em linguagem mais simples para as pessoas compreenderem é que o colesterol HDL diminui a quantidade de colesterol circulante no sangue. O colesterol LDL vai favorecendo essa quantidade e ajuda ao depósito nessas placas e ajuda as placas a aumentar. Muito bem. Por isso, quando nós tomamos medidas, a atividade física, por exemplo, em que contribuímos para o colesterol LDL andar ao longo da nossa vida mais baixo, estamos a fazer com que, por exemplo, quando tivermos 60 anos, quando tivermos 70 anos, vamos ter umas artérias melhores, mais elásticas e com placas menos espessas. Vamos ter na mesma algumas placas, mas vamos ter as artérias em muito melhores condições. Uma das coisas que estas placas fazem é tornar as artérias mais rígidas, menos flexíveis. É outro dos problemas. Ora, cá está. O que é normal? Exatamente. Normal, ou pelo menos o ideal, será abaixo de 200, já que há aqui uma diferença, por exemplo, em relação à pressão arterial ou à diabetes. Nesse tipo de situações nós temos valores fixos e acima deles consideramos normal ou abaixo deles consideramos normal e acima alterado. No colesterol normal já vimos que é variável de pessoa para pessoa e depende do tal risco cardiovascular global, daquelas características todas, não é? Por isso, o ideal em termos de colesterol total é abaixo de 200. Digamos, no limite, ali na fronteira, entre 200 a 39. Quem faz disparates de vez em quando, não é? Acima de 240 é considerado elevado, mas mesmo assim não significa que as pessoas necessitem de tratamento. Depende da avaliação do risco cardiovascular. Ok. Este é o derradeiro? Não. Estamos a terminar. No fundo, só para dizer que quando é necessário tratamento, normalmente o tratamento é crónico. Não basta tomar uma embalagem de comprimidos para resolver o problema. Não. É vai manter-se. Para se manter o tratamento ao longo da vida. Ao longo de anos e muitas vezes ao longo da vida. Por vezes temos pessoas que, em conjunto com o tratamento, com os medicamentos, conseguem realmente ir mudando o seu estilo de vida. Conseguem iniciar atividade física. É provável que também percebam que o seu desempenho físico também se altera, não é? Exatamente. Conseguem corrigir a alimentação e ao longo dos anos vão perdendo peso, vão ficando mais elegantes e realmente nós começamos a ver as análises a melhorar e às vezes chegamos a um ponto que dizemos assim, bom, agora acho que podemos parar o tratamento e os valores mantêm-se controlados. São estímulos positivos que se têm que dar. Exatamente. Qual é a dúvida principal? Pode sentar. Qual é a dúvida principal que lhe apresentam relativamente, por exemplo, à alimentação? Doutora, então agora vou deixar de temperar a minha comida, vou deixar de usar gordura, manteiga, a margarina, o azeite, vou deixar de comer carne. É isso que questiona? É verdade. Por vezes é difícil obter a adesão das pessoas ao tratamento. Primeiro, para uma pessoa que está bem, que se sente bem
e que de repente, e que habitualmente não toma medicamentos, e que, por exemplo, se eu como médico lhe disser, olha, era bom que agora começasse a tomar um comprimido todos os dias para controlarmos o colesterol, isso às vezes para as pessoas é um choque. E a pessoa realmente fica hesitante. Claro. Em relação à alimentação, as pessoas têm muitas dúvidas. Por vezes as pessoas Que é normal. Acham que realmente têm que mudar drasticamente o seu estilo de vida e que vão deixar de poder, por exemplo, saborear um comprimido e depois ainda abusam na alimentos. alimentação. Pois, isso também é mau. Também sucede, não sucede? Também. Há quem aproveita o comprimido. Já estou a tomar o comprimido, já posso ir para as comezainas outra vez. Mas isso também acontece. Mas em relação ainda ao aspecto que estava a focar, era importante realmente que as pessoas soubessem que podem na mesma temperar os alimentos, podem na mesma, digamos, caprichar nas suas refeições e saborear refeições bem condimentadas e bem preparadas. Agora, realmente devem evitar, por exemplo, fritos, devem evitar gorduras de origem animal. Evitar, não quer dizer que um dia ou outro não possam Mas é mesmo comer. só um dia ou outro. Sim, não de vez em quando. Não é ao almoço de um dia, no jantar do outro. Eventualmente nós temos, conhecendo, isso é importante, conhecendo os hábitos da nossa população, sabemos que normalmente o domingo é um dia especial e para as pessoas ou para a generalidade das famílias. E há os assados e há sempre uma comida especial. Por exemplo, se formos muito exigentes e pedirmos às pessoas para cortar isso tudo que é tão especial para elas... Vem logo a seguir o dê-me lá o comprimido. Dê-me lá o comprimido, deixe-me comer à minha vontade. E não é só isso, estamos sujeitos a ser mal-sucedidos na nossa no melhoramento da vida do paciente. Nós, como é costume, fomos até à rua perguntar que cuidados é que alguns daqueles que encontramos têm com o seu colesterol. E obtivemos estas respostas. O colesterol, popularmente chamado de gordura do sangue, é sintetizado no fígado. Quando processado em quantidades normais, é necessário para algumas funções do organismo, mas em excesso causa problemas. O Praça da Alegria foi para a rua saber se os portugueses estão informados sobre este tema. Tenho colesterol alto? Tenho. Já fez exames? Já. Provavelmente. Já fez análise? Já, mas assim mesmo recentemente não tenho feito. Eu acho que não. Já fez exames? Já, sim, senhor. Não. Já fez exames? Já. Dá muito pouquinho tempo. Sabe se tem o colesterol alto? O meu colesterol está mais ou menos na média. Está sempre normal. Tenho. Já fez exames? Já. E que cuidados é que tem? Estou a controlar com a boca, evitar gorduras, etc. Agora, Medicação adequada, sim. agora está a tomar medicação. Estou. O que é que faz? Ora bem, Manter o colesterol baixo. ando muito a pé, principalmente, muito a pé. Se for às vezes uma paragem à espera do autocarro, que demora muito tempo, ainda vai a pé. Portanto, ando muito. O normal, o mínimo de gorduras, comer verduras, porque eu sou diabética, portanto tenho os cuidados precisos. Deveria ter mais. Não tem muitos cuidados. Não tenho, não. Procuro não comer carne de porco, é o principal. E é claro, evito sal. Olha, evito manteigas, passei para o creme de soja, aquele de barrar, leite gordo, bebo magro, gorduras, pastéis com creme, essas coisas, não é? As coisas tenta não comer. As coisas boas, alheiras, essas coisas com gorduras. As coisas que são boas não come. Pois é, a gente chega a uma altura da vida que tudo que é bom faz mal. Em relação, por exemplo, aos alimentos, sabe quais é que são bons, quais é que são maus para o colesterol, os que fazem bem, os que não fazem? Não comendo gorduras e comer bastantes verduras e uma alimentação regrada. A gente sabe quais são boas, mas a gente quase que nem liga a elas, não é? Para dizer a verdade, não é? Por exemplo, a carne de porco faz mal. E eu gosto muito de carne de porco, eu adoro, não é? Não come? Como, mas que maneira. Tem cuidados na alimentação? Não. Para estar a mentir, assim, vou dizer que tenho cuidados, assim, não senhor, não tenho cuidados para a alimentação. Há cozidos e etc. Mais coisas. Verduras, fruta. Isso é o que é bom, não é? Que devia fazer bem. É bom. O que é mau? Que eu devia de comer, sei lá, hambúrgueres, batatas fritas, refrigerantes, açúcares, gorduras, essas. Isso é mau? Pois, é muito mau. Come? Provavelmente. Pois como. Então não tem muitos cuidados? Não tenho. Deveria ter mais, como já disse, mas não tenho.